Olá, queridos amigos! E aí, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao canal A Voz do Autista. Aqui quem fala com vocês é o Alan. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do TOD e a questão do autismo. Mas talvez vocês nunca ouviram falar dessa palavra TOD, talvez vocês estejam querendo saber. Mas Alan, o que é o TOD? TOD é o transtorno opositivo desafiador. E aqui a gente vê os dados específicos aqui. Eu vou estar compartilhando para vocês sobre essa situação. Eu vou estar falando um pouquinho, sobre esses dois temas. Mas antes de começar, vem aqui uma pergunta. TOD, o que é? Transtorno objetivo. Perdão, olha só para você ver, né? Falei um pouquinho que já confundi. Transtorno opositivo desafiador. E vamos lá. Transtorno objetivo desafiador. TOD. O que é? Como diferenciar do autismo? Olha só para você ver o artigo. Eu vou estar deixando o link embaixo também deste artigo e também o link do Instagram. Do meu Instagram, vocês podem entrar em contato, que vem assim. Muitas vezes nos deparamos com crianças impulsivas, desobedientes e frequentemente birrentas. Esses comportamentos opositivos temporários fazem parte do desenvolvimento das crianças em uma determinada faixa etária. No entanto, devemos ficar atentos. No transtorno opositor desafiador, o comportamento da criança vai além de uma simples birra. Transtorno opositivo desafiador caracteriza-se por um padrão global de desobediência, comportamento hostil e desafio. Lidamos com crianças que apresentam traços severos de desobediência, enfrentamento da figura de autoridade e comportamento hostil. Essas condutas podem gerar prejuízos em várias áreas da vida, atrapalhando sobretudo o relacionamento familiar. O transtorno opositor desafiador, ou seja, o TOD, é um transtorno classificado pelo DSM-V, como integrante do grupo de transtornos de conduta disruptivos e de controle de impulsivos. Características do TOD. O TOD caracteriza-se por um padrão global de desobediência, comportamento hostil e desafio. Quais são, então, suas características mais marcantes? A criança ou adolescente discute excessivamente com adultos. Diz não para muitas das atividades propostas por outras pessoas, não aceitando ordens ou proibições. Não se responsabiliza por sua má conduta, culpando fatores externos ou outras pessoas por seu comportamento agressivo e hostil. Com isso, geralmente incomoda muitos demais, inclusive seus familiares. Possui também muita dificuldade em aceitar regras e perde facilmente o controle quando as coisas não saem conforme planejou. Dessa forma, pode-se dizer que crianças ou adolescentes com TOD são pessoas que não sabem lidar com a menor frustração, são irritadiços e saem do controle caso não consigam controlar a situação, diferenciando o TOD de TEA. Contudo, é muito importante diferenciar o TOD do TEA. Crianças com TOD dizem não, discutem com adultos e ficam irritados com o objetivo de suscitar reações nos outros. Assim, para eles, o elemento importante é essa reação. Os pequenos com TOD desafiam os adultos e se opõem às suas ordens, buscando essas reações, pressupondo processos mentais nos outros. Essa pressuposição muitas vezes não existe no TEA. Os pequenos com autismo podem ficar irritados quando a situação sai do seu controle, mas não porque visam a reação dos outros, e sim porque seu script mental foi rompido
e alterado. Muitas vezes pensamos que um pequeno tem TOD, simplesmente por ele se optar a mudanças e por se irritar com frequência. Nem sempre isso é verdade. É sempre bom ficar de olho nos sinais de autismo infantil e nas características de TEA, para que se possam compreender com mais precisão o que se passa com a criança. Muitas vezes pensamos que um pequeno tem TOD, simplesmente por ele se opor a mudanças e por se irritar com frequência. Nem sempre isso é verdade. É preciso tentar entender qual o sentido para a criança daquela oposição e daquela irritação. Autistas podem se irritar quando a situação sai do seu controle. Contudo, eles não querem suscitar reações naqueles à sua volta, mas apenas deixar intacto seu script mental, que é geralmente muito rígido. Os traços, suas causas e suas consequências. Os traços de TOD iniciam-se antes dos 8 anos de idade, sendo mais comum em meninos do que meninas, antes da puberdade. Após o período púbere, a ocorrência em ambos os gêneros é estaticamente igual. É importante notar que essa perturbação se apresenta em número significativo de casos como um precursor do transtorno de conduta, forma mais grave de perturbação disruptiva do comportamento. Por conta de seus comportamentos opositores e hostis, o convívio com essas crianças ou adolescentes acaba ficando muito difícil. São crianças que argumentam a cada ordem. É sempre difícil convencê-los, mesmo que a lógica mostre que suas opções e escolhas são prudentes ou equivocadas. Além disso, esses comportamentos hostis, desafiadores e agressivos podem ainda causar outros prejuízos para esses pequenos. Eles costumam ser discriminados e podem com isso perder amigos e oportunidades. Muitas vezes não são convidados para as festas e passeios, inclusive no âmbito familiar. Isso pode gerar ainda mais angústia e irritação, e com isso propiciar ainda mais hostilidade da parte da criança. Não existe uma causa específica para este transtorno, mas acredita-se que fatores genéticos associados a desencadeadores domésticos podem estar associados. O TOD é mais comum em filhos de pais que apresentam transtornos de conduta, humor, personalidade antissocial ou uso abusivo de drogas. Esse transtorno também é comum nos casos de separação dos pais e alienação parental, quando a criança vivencia situações e experiências negativas. Como ajudar uma criança com TOD? Diante dessa difícil constelação de fatores, podemos dar algumas dicas para quem tem de lidar diariamente com crianças com TOD. Reforce os comportamentos alternativos, ou seja, elogie as atitudes positivas que a criança apresentar. Explique claramente regras e as consequências de seu não cumprimento, mostrando de forma clara quais são os limites. Proponha acordos em caso de atitudes assertivas. Evite punições físicas, ou seja, bater na criança reforçará comportamentos agressivos contra outros colegas na escola. Por exemplo, continuando, em uma suma, essas são apenas dicas, pois sabemos que na vida real é tão simples. De fato, essa é uma tarefa delicada e realizá-la sozinho pode muitas vezes ser impraticável. Por isso, caso a situação seja muito difícil, procure um profissional capacitador. Ou seja, aqui a gente aprendeu um pouquinho, sobre a questão como diferenciar o TOD do quesito autismo. Bom,
Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria que vocês deixassem o seu like, né, o seu joinha assim, ó. Porque toda vez que o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo bom e vai indicar para outras pessoas a questão do YouTube. Outra coisa, deixe aí o seu comentário. O seu comentário é muito importante, o seu feedback. Eu preciso saber como está sendo esse vídeo. Deixe o seu feedback embaixo aí, tranquilo. Deixem também sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga para o canal, algumas suas sugestões. Compartilhem nos seus grupos de autismo, nos grupos onde que você sabe que ele tem algum autista. Não precisa só grupo de autistas, né? Mas grupo de familiares, onde até mesmo grupo da igreja, se quiser compartilhar, fica à vontade, porque talvez ele tenha autistas ali. Também no YouTube, né, tem aquele famoso botãozinho vermelho, né? Inscrever-se. Sim, quero que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda vez que eu subir algum vídeo para o canal, vocês vão ser notificados. Aqui embaixo também eu vou estar deixando um link, né, do Instagram oficial do canal, para que vocês possam estar entrando em contato comigo, caso vocês queiram, talvez vocês não queiram colocar ali um comentário, sugestão. Pode estar mandando também para mim, no meu Instagram. Caso um dia vocês queiram saber mais, ou talvez vocês queiram até mesmo ajudar no canal, patrocinar, ou quem sabe fazer uma parceria, vocês vão entrar também pelo Instagram aí e vai direto falar comigo pelo Instagram, no caso a Voz do Autista. Por enquanto quem tem acesso lá sou eu. Então vocês vão lá direto falar comigo, olha Alan, eu gostaria de fazer uma parceria, tal. Aí o que acontece? A gente pode conversar. Eu gostaria de patrocinar o canal. A gente pode conversar também. Ou se você souber de umas pessoas assim que talvez queiram ajudar, né, no crescimento do canal, é isso. Bom, meus queridos amigos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.